e eu vou estar compartilhando com os irmãos uma palavra a qual o Senhor tem colocado em meu coração. Palavra essa que se encontra no Novo Testamento, primeira epístola de João, capítulo 2, versos 15 ao 17 somente. Primeira epístola de João, capítulo 2, versos 15 ao 17, que diz assim a palavra do Senhor: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Verso 17, aqui eu encerro a leitura. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Glória ao nosso Deus pela sua palavra. Eu confesso aos irmãos que quando eu recebi o convite para estar trazendo uma palavra na noite deste dia, eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor uma palavra para que o Senhor pudesse, primeiro, falar comigo, mas que também pudesse me usar para falar com todos aqueles que iriam me ouvir. E eu passei, no decorrer desta semana, ligado com Deus, em oração, pedindo a Deus uma palavra, e até 1 hora atrás o Senhor ainda não tinha me dado nenhuma palavra. E eu falei, meu Deus, está faltando 1 hora. Isso agora eu lá no seminário teológico. Está faltando 1 hora para eu estar ministrando a palavra da oportunidade que me foi me dada, e o Senhor ainda não me deu uma palavra. Aí, no meio da aula do seminário teológico, o Senhor me deu esta palavra. Primeira carta, né? Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, verso 15 ao 17, ao qual nós acabamos de ler. E para que possamos entender que mundo é esse que o apóstolo João está dizendo, nesta mesma carta, no capítulo 5, no verso 19, o apóstolo João ele diz assim: sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, o apóstolo João ele está falando a respeito de um sistema que, infelizmente, está corrompido no maligno, está deitado no maligno, caído no maligno. E é desse sistema que nós, a igreja, porque o apóstolo João aqui está falando com a igreja, para cristãos, para crentes, que nós, a igreja, não devemos amar e nem praticar as suas obras. Louvado seja o nosso Deus. O mundo, ele é de Deus. Quem criou foi Deus, tudo pertence a ele. E a prova disso está lá no Salmos de número 24. O verso 1 deixa bem claro isso, né? Que a terra é de Deus, toda a sua plenitude, tudo é de Deus. E feito para a glória dele. Mas agora, o apóstolo João,
ele vai trazer uma revelação a respeito desse sistema, que na época dele já estava caído no maligno. E por conta do pecado, por conta da desobediência, por conta do homem se afastar mais e mais de Deus, por conta das suas atitudes, as suas transgressões, cada dia que passa fica pior. Mas nós, a igreja, louvado seja Deus, nós estamos aqui fazendo a diferença. Certa feita, Jesus Cristo disse que nós somos sal e luz. Ou seja, nós fomos chamados para fazermos a diferença. Aonde pisarmos a planta de nossos pés, aonde colocarmos a planta de nossos pés, nós vamos ser diferentes. Isso vai ser notório, não porque nós vamos desfazer de ninguém, não porque nós vamos tratar ninguém mal, com indiferença, não. Nós somos diferentes porque pensamos diferente, falamos diferente, agimos diferente e não vamos nos corromper por conta desse sistema que jaz no maligno, que está caído no maligno, deitado no maligno, morto no maligno. Por quê? João diz aqui nesse texto que eu acabei de ler: não ameis o mundo ou esse sistema, nem as coisas que há no mundo ou nesse sistema. Se alguém amar o mundo ou esse sistema, o amor do Pai não está nele. Infelizmente, quando nós fazíamos parte desse sistema morto no maligno, caído no maligno, nós amávamos todas essas coisas a qual o sistema ele oferece. Mas agora, como igreja, nós vamos caminhar na contramão desse sistema. E pelo nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, aleluia, nós, como igreja, vamos interceder diante de Deus para que ele possa quebrar esse sistema que jaz no maligno e que ele possa continuar glorificando o nome dele. Mas, para isso, eu e vocês, como igreja, temos que continuar fazendo a nossa parte, porque Cristo já fez a parte dele. Deus, em Cristo Jesus, já fizeram a sua parte. E agora, na dispensação da graça, no ministério do Espírito Santo, que habita dentro de nós, aleluia, nós temos que fazer essa diferença. Aí o apóstolo João, ele continua dizendo: porque tudo que há no mundo, ou nesse sistema, parafraseando, né, a frase de João, a concupiscência da carne, ou seja, a vontade da carne, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, a vontade dos olhos, o desejo dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo, desse sistema que jaz no maligno. E eu quero te dizer que o inimigo da nossa alma, ele usa desse sistema que está corrompido nele e faz de tudo para tentar me pegar e te pegar. Pegar a igreja, porque ele sabe que nós, a igreja, fomos chamados para fazermos a diferença. E isso vem acontecendo desde o princípio. Se nós pararmos e analisarmos, nós vamos ver que o inimigo da nossa alma, né, quando estava ali na serpente, ele vai pegar o primeiro casal, Eva, Adão e Eva, nessas três práticas aqui que acabamos de ler. Vontade da carne,
vontade dos olhos e soberba da vida. Deus, ele vai dar uma ordem direta e reta para o casal. A serpente vai se manifestar com palavras aparentemente, abro aspas e fecho aspas, doces, mas com o intuito de derrubar o casal, de fazer o casal pecar, de fazer o casal errar o alvo. E se eu e vocês, Igreja de Jesus, não estivermos na torre de vigia em total vigilância, esse sistema corrompido no maligno, ele vai tentar fazer de tudo também, inspirado pelo inimigo da nossa alma, para tentar fazer que erremos o alvo, que pequemos contra Deus e os nossos irmãos, que possamos desobedecer às ordenanças diretas e retas do nosso Deus. Quando a gente volta lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, no verso 6, olha só o que acontece com o primeiro casal. Nessa conversa que Eva vai ter com a serpente, infelizmente, Eva não vigiou. Ela deu ouvido à serpente e foi enganada pela serpente. Que eu e vocês não possamos dar ouvido ao inimigo da nossa alma. Que eu e vocês possamos continuar ouvindo Deus. Porque nós temos o nosso Deus que se manifesta e fala conosco por intermédio da sua palavra, no relacionamento, né, de oração a qual nós falamos com ele e ouvimos ele falar conosco, usando os teus servos, os seus profetas. Então, nós não precisamos ficar de papo fiado, de papo furado com serpente nenhuma. Louvado seja Deus. Nós não precisamos ficar nos alimentando de coisas a qual não edifica a nossa vida com Deus. Foi isso que aconteceu com o primeiro casal. No capítulo 3 do livro do Gênesis, no verso 6, vai dizer assim: vendo a mulher. Então ela viu. Desejo dos olhos, concupiscência dos olhos, que a árvore era boa para se comer. Ela olhou para o fruto e viu que era bom. Ela desejou. Concupiscência dos olhos. Olha aí o que João falou. Agradável aos olhos. Estão vendo aí, meus amados? Concupiscência dos olhos, desejo dos olhos. E desejável, agradável aos olhos e a árvore desejável. Concupiscência da carne, vontade da carne. Olha só, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, ou seja, vontade dos olhos, vontade da carne, para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Aí o texto continua dizendo: comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, o inimigo, a serpente, enganou o casal com a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Ou seja, a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar um entendimento. Aí, o primeiro casal, por não vigiar, caíram nessa prática. E, infelizmente, entrou o pecado, entrou a morte. E como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, ou da glória de Deus, melhor dizendo. Mas o nosso Deus, aleluia, o Todo-Poderoso, Eminastel e Halacho Minequerebledevácia, ele tinha um plano perfeito
Aleluia! E o nome desse plano perfeito é Jesus Cristo. Oh, glória! Louvado seja Deus! Aí agora, Deus vai se manifestar na pessoa de Jesus Cristo como Emanuel, Deus conosco, e vai ser tentado na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. Porém, não vai pecar. Aleluia! Louvado seja Deus! E vai mostrar para todos aqueles que vão seguir e servir Ele, que por intermédio dele, da sua palavra, é possível vencer a vontade dos olhos, a vontade da carne e a soberba da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ver? Jesus, quando ele vai ter com João Batista no Rio Jordão para ser batizado em águas, para que pudesse assim se cumprir a justiça. João Batista recebe uma revelação que ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Jesus agora, na pessoa do Filho, João Batista, ele vai ver uma pomba, né, uma forma corpórea de uma pomba, representada ali o Espírito Santo, o simbolismo do Espírito Santo, vindo sobre Jesus. E o Pai, o Deus Todo-Poderoso, vai bradar do céu: eis o meu Filho amado, a quem eu tenho prazer, a quem eu me comprazo, a quem eu me alegro. Ou seja, vamos ver a Trindade se manifestando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestando. Aí João Batista não quer batizar Jesus, mas Jesus vai dizer para ele: João, é necessário para que se cumpra a justiça. Jesus, ele vai dar exemplo, ele é o modelo, louvado seja Deus. E após ele ser batizado em águas, o texto vai dizer que o Espírito, quando o evangelista Lucas narra esse trecho, o evangelista Lucas vai dizer que o Espírito de Deus leva Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Vai dizer que Jesus está cheio do Espírito, esse mesmo Espírito vai levar ele ao deserto para que ele possa ser tentado pelo diabo. E a mesma tentação que o diabo, né, incorporado na serpente, ele tentou e venceu o primeiro casal, ele vai tentar com Jesus. Como, Denilson? De repente você está me perguntando. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Mas louvado seja o nosso Deus, aleluia, que com Jesus foi diferente. O texto vai dizer, o evangelista Mateus narrando, vai dizer que Jesus, né, estava 40 dias sem comer nada e teve fome. Aí o inimigo da nossa alma, tentando Jesus, ele vai mostrar, ele vai dizer para Jesus, ó, transforma essas pedras em pães e come. Mas Jesus não vai dar lugar para a vontade dos olhos. Jesus não vai dar lugar para a vontade da carne. Jesus não vai dar lugar para a soberba da vida. E vai vencer o maligno com a palavra que é toda poderosa, é eficaz e digna de toda aceitação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e vocês, Igreja de Jesus, não precisamos ficar ouvindo conversa fiada de serpente. Não precisamos ficar ouvindo palavras que não convêm da parte do inimigo da nossa alma. Que eu e vocês possamos continuar ouvindo Deus e praticando a sua palavra, porque a sua palavra é poderosa e suficiente para a nossa salvação. Aí Jesus vira para o inimigo e diz, ó, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Louvado seja Deus. Aí o texto vai dizer, ele tentou pegar Jesus, né, na vontade da carne. Jesus estava com fome. O que ele fez com Adão e Eva, e eles caíram
Ele vai fazer com Jesus, ele vai repetir com Jesus. Mas agora Jesus não vai cair, não. Jesus vai decidir obedecer praticando a palavra. Eu e vocês temos que decidir todos os dias obedecer praticando a palavra. Tá difícil, continua obedecendo praticando a palavra. Tá chorando, continua obedecendo praticando a palavra. Tá passando por um momento delicado que só você e Deus sabem o que você está passando. Continua obedecendo e praticando a palavra. Aí o texto lá de Mateus 4 vai dizer que ele leva Jesus até o pináculo do templo e diz assim, ó, lança-te lá embaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Meu Deus. Aí Jesus vira para ele e diz, não tentarás, está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele tentou pegar Jesus na vontade dos olhos, não conseguiu. Tentou pegar Jesus na vontade da carne, não conseguiu. Mas ele não desiste. Aí ele continua tentando. Mas Jesus está decidido a cumprir a missão dele. Sabe o que Deus está falando conosco? Que é necessário que eu e vocês, independente do que estamos passando, ou possamos ainda passar, que possamos estar decididos a cumprir a nossa missão nesta terra, como sal, como luz, como igreja do Senhor, que faz a diferença. Eminastelwi, Halabadanakalabadalaxúria. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele não desiste, não. Ele não desiste, não. Aí ele, né, aproveitando que já estava no pináculo do templo, ele mostra tudo aquilo para Jesus ao redor e diz assim, ó, se você se prostrar e me adorar, tudo isso aí eu te darei. Olha só, tentando pegar Jesus na soberba da vida. Aí Jesus vira para ele e diz, louvado seja Deus, somente a Deus adorarás. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus venceu a tentação. Jesus decidiu continuar fazendo a vontade do Pai. Jesus não pecou. E o escritor aos Hebreus, para que eu possa encerrar minha participação, ele vai dizer que da mesma forma que Jesus foi tentado, lá no finalzinho do capítulo 2, ele é poderoso bastante, aleluia, para socorrer os que são tentados. Sabe o que Deus está falando conosco? Que tem socorro da parte de Jesus para nossas vidas. Eu não sei qual é a tentação que você está sofrendo. Eu não sei tamanha investida de Satanás e seus demônios para tentar parar o teu ministério, para tentar calar a tua boca, para tentar te parar, para tentar te deixar prostrado. Mas uma coisa eu sei, nós temos Jesus a todo tempo conosco, e da mesma forma que ele venceu a tentação, aleluia, ele é poderoso bastante para nos sustentar. E nele, eu e vocês, vivermos o que está escrito, que nele nós somos mais que vencedores. Aleluia. Louvado seja Deus. Adão e Eva caíram na vontade dos olhos, na vontade da carne, na soberba da vida. Mas Cristo venceu a vontade dos olhos, a vontade da carne, a soberba da vida. E eu quero te dizer que em Jesus, eu e vocês vamos vencer a vontade dos olhos, a vontade da carne e a soberba da vida, mas só depende de mim e de vocês. O Senhor fala conosco desta maneira, nesta vigília de oração. E encerrando a minha oportunidade, a minha participação, vou recapitular o verso 17 da primeira carta, a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, que diz assim: ora, o mundo passa, esse sistema corrompido
vai passar. Bem com a sua concupiscência, ou seja, vontades. Louvado seja Deus. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, aleluia, permanece eternamente. Meu irmão, minha irmã, custe o que custar, independente do que estamos sofrendo nesse tempo presente, e possamos continuar fazendo a vontade de Deus, porque aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Tem vida eterna em Cristo Jesus para mim e para vocês. Mas não possamos cair na vontade dos olhos, na vontade da carne e nem na soberba da vida. E que possamos ser totalmente dependentes de Jesus. Porque Jesus, na pessoa do Espírito Santo, habita dentro de mim e de vocês, Igreja de Jesus. Eu deixo essa palavra na meditação de todos e assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.